Boa tarde, a paz de Deus em nome de Jesus, a todo o povo dessa terra, por onde passar essa live, em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados, hoje quero falar sobre a vida de um profeta e um pastor. Já falei disso uma vez. Um pastor, a Bíblia diz que ele é o anjo da igreja do Senhor. Mas o profeta, ele tem o Espírito do Senhor na vida dele. E a Bíblia diz que o profeta manda em seu espírito, porque Deus não é um Deus de confusão, um Deus de encrenca, mas Deus é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de união, um Deus zeloso e verdadeiro, que as coisas dele tudo é com ordem e com decência. Meus amados irmãos, um profeta já está se dizendo que o Espírito de Deus está sobre a vida dele, assim como muitos profetas, a gente sabe que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele, e hoje o Espírito de Deus está sobre a nossa vida também, porque somos profetas do Senhor. Tem muitos que dizem que não existe mais profeta. Profeta foi até João. Mas leia a Bíblia. Verifique pela Bíblia e você vai ver que existe profeta. Porque João, ele foi o último profeta, mas do Velho Testamento, porque João veio cumprir tudo o Velho Testamento, assim que nem Jesus. João foi circuncidado, assim como Jesus também. Era a lei naquela época e tinha que ser cumprida de acordo com a vontade de Deus. E hoje vivemos numa lei também, mas uma lei que é livre, você tem a decisão de fazer a sua escolha, se quer andar com Cristo ou não, né? Então, existe profeta sim no Novo Testamento, eu lhe provo isso por dentro da Bíblia, que há profeta na terra ainda. E os profetas, gente, ele é algo especial, que ele ouve conversa de Deus e ele ouve vozes sim, porque o profeta, ele recebe ordem, ele recebe palavras. O profeta, ele tem visão, ele tem revelação muito mais do que um pastor. Um profeta, ele recebe a voz de Deus sobre a sua vida, porque Paulo, quando estava orando naquela igreja, o Espírito disse para ele: vai até lá fora, porque Jesus está lá e quer falar contigo. E Paulo saindo para fora, quando chegou lá fora, Jesus estava lá e disse para ele: Paulo, vai-te embora daqui, porque esse povo não acredita no teu testemunho. E Paulo ainda ficou por ali, pegaram ele e prenderam. E foram levando de povo, a governador, ao rei. E Paulo todo o tempo dizendo que era fariseu, dizendo que era judeu, dizendo que era... Aonde ele chegava, ele dizia que era daquele povo, para ganhar aquele povo, para que ele não fosse morto. Então hoje, meus amados irmãos, todos nós sabemos que um profeta é o Espírito de Deus na vida dele, e um profeta tem visão, um profeta enxerga as coisas longe, não é por nós, mas por Deus que vive nossa vida. E por isso eu lhe digo que um profeta, ele tem muito mais graça que um pastor. A graça foi mais dada a ele porque o Espírito de Deus está na vida dele. E ele ouve vozes sim, vê coisas que os outros não conseguem ver. Porque nós vamos olhar lá para Daniel, quando teve aquelas visões e tudo mais. E você sabe que se você ler a Bíblia, você vai se inteirar dela todinha.